Eu vejo a vida melhor no futuro. É assim que o Lulu Santos começa a música Tempos Modernos. E é assim que eu penso todas as vezes que eu converso com uma mãe desesperada que acabou de receber o diagnóstico de TDAH do seu filho. Eu sei que dói, eu sei que é desesperador. Eu sei que o TDAH caiu de paraquedas na sua vida e a única coisa que você consegue pensar é: o que eu fiz de errado? De quem é a culpa? Não existe um culpado. E mesmo se existisse, não mudaria nada. O seu filho continuaria com o TDAH, porque TDAH não tem cura, mas tem tratamento. Receber um diagnóstico de TDAH pode ser um passaporte para uma vida melhor, pois é através do diagnóstico que você consegue compreender os prejuízos que o seu filho apresenta e passa então a procurar soluções. Acredite, não é sobre o TDAH do seu filho que nós estamos falando. É sobre como você lida com o TDAH do seu filho. Eu vi mães deixando para trás a culpa. Eu vi mães ressignificando a relação com os seus filhos. Eu vi mães fazendo as pazes com o TDAH dos seus filhos. E sabe o que essas mães fizeram? Elas cuidaram das suas dores, das suas frustrações. Elas se informaram e entenderam como funciona o cérebro da criança com TDAH. O TDAH do seu filho não é sua culpa, mas aceitá-lo é sua responsabilidade. Como disse Lulu Santos, hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Seja bem-vinda à terceira aula. Hoje você vai ver que a vida pode ser diferente num futuro muito próximo. Olá! Aqui é a Paula Frati, eu sou psicóloga e especialista em neuropsicologia, criadora do método CAC do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Seja bem-vinda à terceira aula da jornada TDAH Infantil. Um evento onde eu vou te mostrar como lidar melhor com os sintomas do TDAH do seu filho, mesmo que você não tenha um diagnóstico fechado. Ou seja, você vai aprender como lidar com a hiperatividade, com a impulsividade, com a desatenção e com os descontroles emocionais. Hoje eu vou te mostrar como o método CAC funciona. Qual é o passo a passo que te levará a fazer as pazes com o TDAH do seu filho. Você vai se libertar da culpa, vai aposentar a capa da Mulher Maravilha, vai desenvolver mais paciência e vai perceber que os prejuízos causados pelo TDAH podem sim ser devastadores, mas grande parte desses prejuízos podem ser evitados. Se você não assistiu às aulas 1 e 2 da jornada TDAH Infantil, para tudo, pause esse vídeo, rola essa página e assiste essas aulas. Nessas aulas, eu mostrei as soluções para os erros mais cometidos por pais de crianças com TDAH. Eu mostrei caminhos para você se libertar da culpa que te acompanha há tanto tempo. Mostrei como buscar a informação correta, a informação que vai te colocar no caminho certo. E mostrei que é possível diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. Então, para tudo que você está fazendo, vai lá e assiste essas duas aulas. É muito importante que você assista essas aulas e depois você vem aqui assistir a terceira aula da jornada TDAH Infantil. Antes, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que comentaram lá na comunidade do Facebook. Eu li todos os comentários e estou fazendo o possível para responder a todos. Eu fico muito feliz em saber que essa comunidade acabou criando uma rede de apoio para as mães que estão realmente interessadas em ajudar os seus filhos com TDAH. Receber um diagnóstico de TDAH pode ser um passaporte para uma vida melhor. É através do diagnóstico que você começa a buscar as informações adequadas e passa a buscar soluções para todos os problemas que você enfrenta diariamente. Você
Não consegue ver desta forma ainda, porque todas as informações estão bagunçadas na sua cabeça. Você recebeu um diagnóstico ou não, ainda está em processo de diagnóstico e você não sabe o que fazer, você está perdida, sem um direcionamento, como esse cubo mágico. Tá vendo? Todas as informações muito confusas e você tenta unir para fazer as cores, né, ficarem juntas, azul, 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 mas você não consegue, porque você não tem estratégias, você ainda não tem ferramentas, tudo tá muito confuso. Mas existe um passo a passo, existe um método que transforma essa confusão em conhecimento e tudo fica mais claro. Você consegue entender qual é o passo a passo que te colocará no caminho certo e que fará com que você ajude o seu filho a lidar melhor com os sintomas do TDAH e diminua os prejuízos causados por esse transtorno. Então você pode transformar essa confusão em conhecimento, em clareza. Eu recebo muitas mensagens assim: Paula, mas eu já levo meu filho em todos os profissionais, psicólogo, TO, fono, neuropediatra, psiquiatra infantil. Ainda assim, eu preciso estudar sobre o TDAH? Isso não é papel dos profissionais? Por que eu, mãe da criança, preciso estudar? Se informar é parte essencial desse todo. Qual é o todo? O todo é lidar com o TDAH, com os sintomas do TDAH, diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. E para você conquistar esse todo, você precisa se informar, porque a informação adequada, correta, é parte essencial desse todo. Quando você tem a informação correta, você tem então o caminho correto. E se você não tem a informação adequada, você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem direção. E se você não tem direção, qualquer direção serve. E isso é muito perigoso, prejudicial para você e para o seu filho que tem TDAH. Então, assim, através do curso, eu consegui informações que eu nunca tinha conseguido e que me ajudaram, que estão me ajudando a viver melhor, né, e transformar a vida do meu filho. Porque, assim, é diferente. É você ter uma linguagem acessível, é você receber dicas que não são passadas, que a gente não encontra em outro lugar, sabe? Um exemplo grande foi essa minha última consulta com a neuropediatra, porque eu já tinha ido para várias consultas e era sempre uma consulta muito rápida, onde ela falava, eu ouvia, contava lá todos os problemas, todos os prejuízos, e ela falava. E essa foi uma consulta que eu levei muita informação, que eu levei muita ajuda, porque eu não tinha essas dúvidas. E a partir do curso, despertou, foi a consulta mais proveitosa que eu tive até hoje, porque o curso me deu esse alicerce. Na minha vida e na de Heitor, nós tivemos muitos anjos durante esse período. E você também é, porque você trouxe uma fala e uma informação que fez eu enxergar ele no seu melhor, o que ele pode dar de melhor, né? E não enxergar só o lado negativo dele. Então, e a gente vê, então, eu não estou sozinha. Outras mães estão passando por isso e a gente compartilha, então é muito bom. Isso é para você saber que mesmo que o seu marido não te apoie, mesmo que você se sinta sozinha, mesmo que você não tenha uma rede de apoio, mesmo que você não tenha suporte, as mudanças que você tanto almeja devem começar por você. Muitas vezes você foca na mudança do outro e você acha que quem precisa mudar é o outro. Quem precisa mudar é o meu marido, porque se o meu marido for menos autoritário, as coisas vão melhorar aqui em casa. Se o meu marido for mais presente, as coisas vão melhorar aqui em casa. Se o meu marido for mais compreensivo, as coisas vão melhorar aqui em casa. Você está muito focada na mudança do outro. Mas a verdade é que a única pessoa que você pode mudar é a si mesma. Você não tem controle da mudança do outro. O outro muda se quiser mudar. Mas você tem controle da sua mudança, das transformações que você pode alcançar na sua vida. E acredite, quando você muda, as pessoas ao seu redor mudam junto com você.
muita coisa muda. Uma coisa que eu queria falar é sobre o casamento. O meu, antes do curso, assim, tava por um fio, porque a gente tava, assim, com opiniões muito opostas em relação ao Matheus. Porque a atitude do meu marido inicialmente foi de, mas você tá sendo muito mole com ele, não é assim, não é tudo na conversa, porque eu apanhei e tô aqui, e eu aprendi, é assim mesmo, e você tá sendo permissiva, você me desautoriza, mas eu, para evitar essa reação, intervinha. Então, assim, eram muitas discussões minha e do meu marido a respeito do Matheus. O casamento estava muito desgastado por conta disso. A gente não entrava num acordo em relação a ele, sabe? E depois do curso, durante o curso que eu fui fazendo, né, meu marido percebeu tanta mudança, assim, você virou um assunto principal, assim, na nossa casa por vários dias. E ele percebeu e foi gostando da mudança. E aí começou a melhorar tudo, sabe? Foi muito bom mesmo. Porque antes era muita negação, depois ele até começou a fazer o curso, começou a enxergar tudo de outra forma também. Com muito mais paciência, buscando ter um autocontrole. Mas eu e meu marido, assim, a gente melhorou, assim, muito com ele. A gente entende agora o Matheus, né? E foi, assim, muito notado pelas pessoas que convivem comigo a transformação, entendeu? E você deve estar pensando, ah, Paula, mas essas mães já têm um diagnóstico fechado. Eu ainda não tenho. Eu ainda estou em processo, estou investigando, estou suspeitando que o meu filho tem TDAH. Eu não tenho um diagnóstico fechado. Paulo, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comprei o seu curso, eu não tinha o diagnóstico. Nós não tínhamos. Eu não tinha o diagnóstico. E eu falei assim, mas será? Eu falei, mas independente de qualquer coisa, eu vou entrar no curso. E eu vou te falar bem a verdade, eu acho que todas as mães, independente se tem TDAH ou não, tinham que fazer seu curso. Porque assim, você dá dicas assim preciosas para qualquer pessoa. De 7 dias da semana que a gente tinha estresse, hoje é meio-dia. Durante a semana inteira, meio-dia. Não ter um diagnóstico fechado, estar com a vida muito corrida, não estar no melhor momento financeiro, faz com que você pense que agora não é a melhor hora de dar um passo a mais, que não é a melhor hora de você iniciar uma mudança. O Arthur tem TDAH e eu preciso aceitar isso. Agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar o meu filho? Eu não sei. E aí a Paula apareceu. E eu falei, cara, é isso. Eu preciso fazer esse curso. Eu acho que aqui é o caminho. Porque só ler assuntos na internet, ler livros, não estava sendo suficiente quando eu comecei a buscar as informações para entender o que acontecia. Porque eu falei, eu preciso ajudar o Arthur, preciso ajudar a minha família, porque senão vai todo mundo surtar nessa casa. Eu vou ter um filho surtado, a mãe já é surtada, o pai vai surtar e todo mundo vai bater cabeça aqui. Então alguém precisa, nesse momento, parar. E eu falei, tem que ser eu. E a partir de mim as coisas vão se encaminhando. E aí foi quando eu falei, não, agora é o momento de fazer o curso. E foi quando eu realmente me descobri. O autoconhecimento foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu falei, tá aí, tá tudo errado, Marcela, sabe? Tá tudo errado com você. O problema não é ele, o problema é você, né? Então, ou você muda, né, e aceita suas moedas, ou nada vai dar certo. Quando você adia a decisão de mudar, você e o seu filho colecionam mais prejuízos. As possibilidades de mudanças estão no aqui agora. Chegou a hora de você viver essas transformações. Para lidar com o TDAH do seu filho, você precisa da informação adequada. Você precisa de um acompanhamento de perto, você precisa de rede de apoio. A hora é agora. Se você quer dar um passo a mais, com a minha ajuda, eu vou te mostrar o caminho certo. Através do método CAC do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. O método CAC é baseado numa pirâmide que é dividida em 5 partes. Eu vou mostrar para vocês agora. O que sustenta essa pirâmide é o autoconhecimento. O seu autoconhecimento. Eu não sei se você já andou de avião, mas a orientação de todos os comandantes é sempre a mesma.
Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro em você para depois auxiliar quem está do seu lado. É tão importante essa orientação e diz tanto sobre autoconhecimento. Como é que você vai salvar alguém que está do seu lado se você não estiver com oxigênio? Você não consegue. E eu sei que isso é uma verdadeira aflição para uma mãe, porque o instinto natural de uma mãe é salvar o filho. Eu vou primeiro salvar o meu filho, eu vou primeiro colocar a máscara no meu filho. Mas a verdade é que não é possível salvar a vida do seu filho se você estiver despressurizada, desmaiada ou até mesmo morta. As mudanças que você tanto deseja, as mudanças que você almeja ver no seu filho, precisam começar em você. Salve primeiro a sua vida, a sua saúde mental. Arrume primeiro o seu mundo interno. E quando você estiver em dia com você, vá em frente e ajude o seu filho a salvar o mundo dele e organizar o mundo interno dele. Porque aí você vai ser capaz de ensinar o seu filho como é que se faz. É muito importante você entender que a base dessa pirâmide é o seu autoconhecimento. Você quer chegar no topo dessa pirâmide, que são as mudanças que você tanto almeja. Você quer a mudança na consciência, você quer as mudanças no comportamento do seu filho. Você quer que o seu filho seja menos agressivo, você quer que o seu filho seja menos desatento, você quer que o seu filho te obedeça. Mas antes de você alcançar essa mudança, você precisa fortalecer a base dessa pirâmide. E a base dessa pirâmide é o autoconhecimento, o seu autoconhecimento, a sua saúde mental, é você organizar o seu mundo interno. A condição primordial para você fazer as pazes com o TDAH do seu filho é aceitar o diagnóstico. E é por isso que a aceitação vem logo após o autoconhecimento. E também está na base dessa pirâmide, sustenta a pirâmide. Se você não aceita, você não se liberta. Você fica aprisionada e você fica se sentindo culpada e você fica tentando achar um responsável para todos os problemas que você está vivendo. E aceitar não significa levar as crianças nos profissionais, porque eu vejo isso acontecer diariamente. Paula, eu já aceitei o diagnóstico, inclusive eu dou a medicação pro meu filho, eu levo meu filho fazer terapia, meu filho vai na fono, meu filho vai na psicopedagoga, meu filho vai no reforço escolar, eu já aceitei, o que mais que você quer que eu faça? Eu quero que você aceite daqui de dentro. É por isso que a aceitação vem logo em seguida do autoconhecimento, porque você precisa de autoconhecimento para aceitar. Muitos pais aceitam, seguem os protocolos, leva a criança em todos os profissionais indicados. Mas quando vai dar a medicação para o filho, a mãe diz o seguinte: filhinho, isso aqui é a vitamina que você precisa tomar todos os dias. E quando vai falar de TDAH, fala baixinho, porque ninguém pode ouvir. Eu não quero que ninguém saiba que meu filho tem TDAH. A minha família não sabe. Não, eu não quero que a criança saiba, porque imagina, coitadinho, vai achar que é doente. Gente, isso não é aceitação. Aceitar não significa tratar o TDAH. Aceitar significa olhar para o seu mundo interno, para as suas dores, para as suas frustrações, porque sim, receber um diagnóstico de TDAH mobiliza muita frustração. E você precisa olhar para essa frustração, para então aceitar de dentro para fora. Muitos pais dizem o seguinte: eu não recebo apoio da minha família, ninguém me entende, a minha família não me entende, todo mundo me julga mal, todo mundo acha que meu filho é mal educado, que não tem limites. Quando eu ouço uma queixa como essa, eu já fico com as minhas anteninhas bem ligadas. Porque quando eu olho bem de perto este cenário, esta dinâmica familiar, eu consigo entender que muitas vezes a mãe não aceitou o TDAH. O pai não aceitou o TDAH. Mas eles querem
a aprovação da família, eles querem o apoio da família, mas nem eles aceitaram. A aceitação precisa começar em você. Quando você aceita o TDAH na totalidade e tudo que o TDAH traz, porque o TDAH traz muitos desafios e muitos prejuízos, e você precisa aceitar para poder mudar. Quando você aceita, você então consegue falar sobre o tema. Você consegue explicar para as pessoas o que é o TDAH. Você consegue falar para o seu filho o que é o TDAH. E você consegue então ajudar o seu filho a desenvolver ferramentas para ele lidar com o TDAH. E aceitar não significa se conformar com as dificuldades. Ai, pronto, acabou. Já aceitei, Paula, já me conformei. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O TDAH faz parte da sua vida, faz parte da vida do seu filho. E você precisa aceitar que isso existe. Até porque o TDAH não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Aceitar o TDAH significa você narrar uma bela história a partir desse desafio. Não é se conformar, mas é se libertar do peso que isso causa na sua vida. Quem aceita, se liberta. Quem não aceita, se aprisiona, se culpa e fica naquela lamentação sem fim. Antes eu questionava, falei, meu Deus, porque a gente sonha com um filho perfeito, sonha, né, tanta coisa para criança. E assim, eu não entendi essa questão, né? Tipo, isso me tirava muito o sono, eu às vezes tinha vergonha. Eu ficava, meu Deus, por que esse menino faz isso? Eu falo, eu converso, eu oriento, e parece que nada entra, o que acontece? Aí uma vez eu cheguei a questionar, meu Deus, por que meu filho é assim? Então, na verdade, eu não aceitava ele, né? E isso é muito triste, né? A questão do aceitar. Como eu vi no módulo, né? Aceitação. Graças a Deus, eu entendi algumas coisas e no decorrer do curso, eu percebi que eu precisava de algumas mudanças, né? E depois que eu comecei a direcionar, conversar direitinho com o André, muitas coisas aqui em casa mudou. E eu tô vendo resultados muito bons. Eu punia muito o André. Hoje não, hoje eu converso com ele, eu explico direito. E graças a Deus estou bem tranquila. Entender o porquê o seu filho se comporta de uma maneira inadequada. Entender o porquê ele não consegue controlar as emoções, o porquê ele não consegue se concentrar, o porquê ele tem dificuldade de respeitar regras, limites, de manter o foco, de seguir uma orientação até o fim, é absolutamente importante. Informação. Se informar é fundamental para estabelecer as estratégias e as ferramentas adequadas. Quando você se informa, quando você aprende sobre o cérebro de uma criança com TDAH, como é que funciona, quais são as alterações, o que acontece, o que não acontece, quais são as expectativas que você pode criar, quais são as expectativas que você precisa ter cuidado ao criar, você então entende como pode ajudar o seu filho. Você precisa saber o porquê ele está se comportando dessa forma, para então chegar ao como. Como você vai ajudar. Você precisa se tornar uma mãe científica. Você precisa se tornar um pai científico. E sabe o que eu quero dizer com isso? Não sei se você sabe qual é o trabalho dos cientistas, mas eles pesquisam, eles estudam uma possibilidade. E aí eles testam possibilidades, caminhos, hipóteses, eles estudam muito sobre aquele tema para então chegar a uma conclusão. Quando você se propõe a aprender sobre o TDAH, quando você se propõe a se tornar uma mãe aprendiz, você fica quase uma especialista no tema. Outro dia eu recebi uma mensagem da Dani, que é aluna do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, e ela foi na escola do filho, numa reunião com a diretora, com a coordenadora, para falar do filho. O filho teve lá um problema, aconteceu um caso com ele lá na escola e ela foi chamada. E ela deu um verdadeiro show. Palavras dela: Paula, eu dei um show. Falei sobre o cérebro, sobre os hemisférios cerebrais, sobre as alterações no córtex pré-frontal. O que significa isso, gente?
a Dani se tornou uma mãe científica. Ela primeiro se disponibilizou em aprender, ela quis se tornar uma mãe aprendiz, ela passou pelo autoconhecimento, ela passou pela aceitação e ela chegou na informação. E quando ela chegou na informação, tudo fez sentido. Ela conseguiu desenvolver estratégias, ferramentas para ajudar o Ravi, o seu filho. E ela chegou na escola e ela deu uma verdadeira palestra sobre o TDAH. A professora, a diretora, a coordenadora ficaram surpreendidas e felizes por ver que ela tinha o conhecimento. Essas profissionais aprenderam com a mãe. Então é absolutamente possível que você aprenda também, desde que você queira. E a informação adequada, correta, transforma. Faz com que você estabeleça estratégias e ferramentas adequadas para lidar com o TDAH do seu filho. Depois da informação, vem o tratamento. E eu sei que muitas vezes você inverte as ordens aqui, você procura primeiro o tratamento, depois você nem sabe a informação, e você já tá levando o seu filho nos profissionais, mas você nem sabe o que significa TDAH. Tá tudo confuso aí na sua vida, como aquele cubo mágico que eu mostrei. Mas o que é importante que você saiba é que existe um passo a passo. Existe um caminho que te levará a fazer as pazes com o TDAH. E depois da informação, e somente depois da informação, é que vem o tratamento. O tratamento importa, sim, porque o TDAH, quando tratado, diminui consideravelmente os prejuízos. TDAH não tem cura, e eu falei isso em diversos momentos aqui durante a jornada TDAH infantil. Mas o TDAH é o transtorno mais tratável da psiquiatria. Isso é uma ótima notícia, uma excelente notícia. O que isso representa para nós? Significa que crianças com TDAH respondem muito bem ao tratamento adequado. Existem outros transtornos que não têm índices tão significativos assim. Então, é muito libertador saber que o TDAH possui tratamento. Às vezes eu falo, TDAH não tem cura. E os pais ficam fixados nessa frase, TDAH não tem cura, TDAH não tem cura, TDAH não tem cura, TDAH não, mas tem tratamento. E olha que maravilha, olha que beleza. É o transtorno mais estudado e mais tratável. Isso é muito importante. As características do TDAH, quando bem direcionadas, podem ser responsáveis pelas melhores características da criança, do adolescente ou do adulto. É absolutamente possível você transformar toda aquela impulsividade da criança em criatividade, em espontaneidade. Pessoas com TDAH têm muita energia, muito combustível para gastar. São pessoas mais alegres, mais criativas, com ideias mirabolantes. E isso pode ser muito bom para diversas profissões. É muito importante que as crianças recebam o tratamento adequado. É muito importante que elas sejam direcionadas da maneira adequada, para que elas diminuam os prejuízos e principalmente para que elas mudem a perspectiva e transformem todas as características ruins do TDAH nas melhores características que ela possui. Que ela transforme o exagero em exagero do bem. Tudo o que você mais deseja na vida é viver em um ambiente de paz, de tranquilidade e de amor. E é por isso que você está participando da jornada TDAH infantil. Porque hoje você vive uma guerra. Você vive desafios diários e você não está conseguindo lidar com todos esses desafios. O que você quer? As mudanças. As mudanças no seu filho. Porque o seu filho é o motivo pelo qual você está angustiada, desesperada, transtornada, desgastada emocionalmente. É o motivo que te trouxe até aqui. A base para essas mudanças, para todas essas transformações que você deseja, é o respeito. É preciso sim estabelecer limites, contornos, mas para isso você precisa estabelecer uma conexão, um vínculo verdadeiro com o seu filho, para que ele te ouça, para que ele te enxergue como uma figura, uma referência, uma figura de autoridade, uma referência, para que ele siga os seus passos.
Criar um filho com TDAH envolve imensos desafios. Eu sei que você tá super cansada e chegou no limite. Eu sei. Como eu disse nas aulas anteriores, é muito difícil de fato. Para que você alcance, para que você conquiste as mudanças que você tanto deseja, você precisa primeiro se conscientizar. Você precisa seguir um passo a passo. Você precisa ter mais clareza sobre você, sobre os seus sentimentos em relação ao TDAH. Você precisa ter mais informação. Você precisa colocar o seu filho nos tratamentos adequados. E então, você precisa conscientizar o seu filho das dificuldades que ele enfrenta. Esse CAC significa, que é o nome, né, desse método, método CAC, significa o primeiro C, vou colocar aqui, consciência do seu filho. O seu filho precisa ter consciência das dificuldades que ele enfrenta. É muito comum crianças com TDAH reproduzirem discursos como: sou burro, sou incapaz, não consigo, eu não queria ser assim. Eu não sei porque eu faço assim. Eu não sei porque eu bati no meu amigo. Eu não sei porque eu xinguei a minha mãe. Crianças com TDAH muitas vezes destroem relações e depois se arrependem porque fizeram isso no momento de impulsividade. E por que isso acontece? Porque eles não têm consciência. E você precisa ajudar o seu filho a desenvolver consciência das próprias dificuldades. Então, quando pais de crianças com TDAH me perguntam, coloquei o acento aqui no consciência. Quando pais de crianças com TDAH me perguntam: Paula, eu devo contar para o meu filho que ele tem TDAH? Depois de toda essa informação que eu acabei de te passar, o que você acha? Sim, você deve contar para o seu filho que ele tem TDAH. Porque quando você conta, você ajuda ele a criar consciência a respeito das próprias dificuldades. E eu tenho certeza que agora você deve estar pensando: Paula, mas meu filho tem 3 anos. Vou contar pra ele? Paula, meu filho tem 8. Como contar? Paula, meu filho tem 10. Ixi, Paula, meu filho já tem 12, 13. Não contei. Como contar? Você deve contar para o seu filho em qualquer idade, independente da idade que o seu filho tem. E você vai sempre respeitar o processo de desenvolvimento do seu filho. Então, se o seu filho tem 3 anos, não adianta você chegar e falar para o seu filho: filho, olha só, você tem TDAH. TDAH significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O TDAH é um transtorno do exagero que tem algumas alterações no córtex pré-frontal. Alterações... Gente, uma criança de 3 anos não é capaz de entender todo esse conteúdo. Então, como é que você vai contar de uma forma lúdica? De uma forma que seu filho entenda. Pega uns bonequinhos, conta uma historinha pra ele, faz um desenho. Olha, filho, o seu cérebro ele é um pouco rápido demais e é por isso que você não consegue parar quieto. Faz uma historinha com bonequinhos, compra um livrinho, conta uma história. Existem várias maneiras, você pode criar a sua maneira. O importante é que seja de uma forma lúdica, respeitando o desenvolvimento do seu filho. Se o seu filho já tem 10 anos, então ele já tem mais racionalidade, ele já consegue entender alguns conteúdos. Então dá para você trazer uma linguagem mais técnica, falar de cérebro, de como é que funciona o cérebro de uma criança com TDAH. O importante é trazer consciência para essa criança. Além disso, o que é muito importante desenvolver na criança é o senso de autovalor. Pera aí que eu vou trocar a caneta. O senso de autovalor. Você sabe porque tem um filho com TDAH em casa ou um filho com a hipótese diagnóstica de TDAH. E essas crianças, muitas vezes, têm crenças negativas a seu respeito. E elas têm a autoestima fragilizada, porque elas se sentem burras, incapazes, sem amigos, se sentem feias, chatas. E isso impacta no senso de autovalor. Quanto menor o senso de autovalor, a autoestima vai fragilizando, e você abre brechas
para que outras coisas aconteçam, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma depressão na adolescência. Então, é muito importante desenvolver o senso de autovalor nas crianças com TDAH, para fortalecer a autoestima, trabalhar as habilidades interpessoais, prepara o seu filho para a vida, para o mundo e para os desafios que ele vai enfrentar aí na vida dele, certo? E por último, então esse aqui é o C. E esse aqui é o A. E por último, o último C é as mudanças de comportamento. E muitas vezes você só tá focando nisso daqui, né? Você chegou na jornada TDAH infantil porque você quer mudar o comportamento do seu filho. E você percebeu que primeiro eu falei de autoconhecimento, depois eu falei de aceitação, depois eu falei de informação, depois eu falei de tratamento, e aí eu falei da consciência do seu filho, do senso de autovalor e por último, eu estou falando das mudanças de comportamento. Isso tem um porquê. Isso aqui é um método CAC que está no curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Você precisa seguir esse passo a passo. Por quê? Porque o comportamento é a cereja do bolo. E quando você segue esse passo a passo, você naturalmente percebe as mudanças no comportamento do seu filho. Porque quando você tem a informação adequada, quando você consegue se perceber nessa relação, quando você consegue perceber os seus sentimentos, você consegue então perceber o porquê que seu filho está agindo daquela maneira. Nossa, por que o meu filho está com muita raiva e está se comportando de uma maneira adequada? Ixi, agora o meu filho está afogado nas próprias emoções. Preciso salvar o meu filho, preciso resgatar. Todo esse método, esse passo a passo vai dando contorno para a sua vida. E quando você percebe, ops, meu filho mudou. Não é mágica, não é milagre, é método, é passo a passo. Tô te mostrando isso. Então, não adianta você focar no último C aqui, no comportamento inadequado do seu filho e nas soluções milagrosas. Você quer uma receita de bolo? Você quer uma fórmula mágica? Você quer uma resposta rápida para uma pergunta complexa? Existe uma resposta. Existe sim uma receita, mas não é de bolo que você faz ali em meia hora. Existe um passo a passo que precisa ser seguido e que vai te levar a fazer as pazes com o TDAH do seu filho. Como é que estão as coisas por aí, Vanessa? Estão mais calmas, graças ao teu curso. As coisas assim estão muito calmas, estão bem tranquilas, nem parece que é a família que começou o curso com você. Nossos ânimos, né, com autoconhecimento, foi amenizado, a gente conseguiu olhar para nós, muita coisa mudou. Até ele, eu tô sentindo que ele tá mais feliz, que ele tá mais calmo. Então, assim, até ele tá vendo a diferença de tudo, né? Quero agradecer. Eu vou chorar, porque eu quero agradecer porque você mudou a nossa vida. Que você fez muita diferença. Deixa eu me compor. Que às vezes uma coisa simples, uma coisa que você fala diferente, você muda a vida de muita gente. Então eu quero agradecer de verdade. Então, este é o método CAC que está presente no curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. É através desta pirâmide, esta pirâmide sustenta todo o curso. O curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho é um curso online. Ele está gravado, ou seja, você pode fazer no horário que você desejar, de onde você desejar. Você não precisa ficar mudando a sua agenda. Você adequa o curso à sua realidade, à sua correria. Você pode fazer pelo computador ou pelo celular, pelo aplicativo. Assim que você adquirir o curso, você terá alguns módulos liberados.
E os outros módulos serão liberados aos poucos e você já vai entender o porquê. Segura a ansiedade. Além dos módulos do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, do módulo autoconhecimento, do módulo aceitação, do módulo informação, do módulo tratamento, do módulo CAC, pela primeira vez na história do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, você vai participar da Maratona Mentes Inquietas. Essa maratona consiste em um dia com profissionais especializados em TDAH. Você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas a respeito da medicação, da Ritalina LA, do Concerta, do Venvance, de outras medicações que o seu filho pode estar tomando ou vir a tomar. Você vai tirar essas dúvidas com um psiquiatra especializado em TDAH. Além disso, você vai receber muitas dicas de estudo. Como estudar com uma criança com TDAH. E eu sei que isso é um tormento na sua vida. E você vai receber as dicas precisas com uma psicopedagoga maravilhosa. Além do psiquiatra, além da psicopedagoga, você vai ter uma aula com uma terapeuta ocupacional. Não sei se você sabe, mas a terapia ocupacional contribui muito para as crianças com TDAH. O terapeuta ocupacional estimula habilidades corporais, artísticas, que contribuem muito para o aprendizado. A Maratona Mentes Inquietas vai acontecer ao vivo. Você vai estar de frente com os profissionais numa plataforma online e vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas e de aprender com as dúvidas de outras mães. Se você fosse pagar para ter todo esse conhecimento, você iria investir aproximadamente R$ 1.630. Mas aqui comigo, esse bônus é um presente para você, porque eu sei o quanto essas informações vão te ajudar. Porém, esse bônus é somente para as pessoas que já têm certeza e estão comprometidas em dar esse passo a mais. Portanto, esse bônus estará disponível para as pessoas que adquirirem o curso na segunda-feira, 20 de setembro. E se você está achando isso incrível, calma que tem mais. Eu sei que durante o curso irão surgir muitas dúvidas. E pensando nisso, eu vou oferecer 4 plantões de dúvidas. Mas não é qualquer plantão de dúvidas, onde você coloca suas dúvidas e eu vou lá e respondo. É totalmente diferente. E eu vou explicar como é que funcionam os plantões de dúvidas do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. São encontros online comigo. Esses encontros acontecem quinzenalmente e por isso os módulos são liberados aos poucos, para que você tenha tempo de fazer o módulo e participar do plantão de dúvidas com as dúvidas mesmo, que você traga as suas dúvidas para a gente poder conversar. É um momento de troca, de partilha, um momento onde as mães podem aprender umas com as outras. Eu não consigo colocar em palavras o quanto os plantões de dúvidas do curso Fazendo as Pazes com o TDAH são enriquecedores. Esses encontros são preciosos e duram em torno de 2 a 3 horas. Então, muita coisa boa acontece nos plantões de dúvidas. E como eu sei da importância de uma rede de apoio, eu criei uma comunidade no Facebook, uma comunidade exclusiva para alunos do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Compartilhar a própria experiência pode ajudar muitas mães que passam pelos mesmos problemas, os mesmos desafios que você. Assim como ouvir outras experiências também te ajuda a enfrentar os desafios diários. Você não vai mais se sentir sozinha. Nesta comunidade do Facebook, tem todas as turmas, todos os alunos do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. E sabe o que isso representa? Sabe o que isso significa? Que todas as pessoas falam a mesma língua que você, porque todas as pessoas passaram por essas etapas.
todas as pessoas seguiram o método CAC, seguiram esse passo a passo e alcançaram muitas transformações. E se você acha que acabou, você se enganou, porque tem mais bônus, mais presentes para você. Dentro do curso Fazendo as Pazes com o TDAH, tem um mini curso com uma psicopedagoga que vai falar da importância da psicopedagogia no diagnóstico e tratamento do TDAH. Tem um mini curso com fonoaudióloga que vai falar sobre processamento auditivo central e a importância da fonoaudiologia no tratamento do TDAH e de outros transtornos de aprendizagem. Tem uma aula incrível com uma psicóloga especialista em birras e ela dá muitas dicas de como direcionar e lidar com as birras que o seu filho faz no dia a dia. E tem também uma aula com um educador físico que fala da importância da atividade física no tratamento de TDAH. Então, só para retomar todos os bônus, todos os presentes que eu estou dando às pessoas que querem dar esse passo a mais, vamos lá. Tem a Maratona Mentes Inquietas, 4 plantões de dúvidas, rede de apoio, comunidade no Facebook para formar uma rede de apoio, mini curso com psicopedagoga, mini curso com fonoaudióloga, aula com psicólogo especialista em birras, aula com educador físico. E você deve estar se perguntando, e se eu me arrepender de adquirir o curso? E se eu não quiser mais? Você vai adquirir o curso, você vai ter acesso aos primeiros módulos do curso. E se em 7 dias você não quiser mais, você se arrepender, fica tranquila. Eu te devolvo 100% do seu dinheiro e a nossa relação continua a mesma. E para ficar ainda melhor, você tem risco zero comigo. Eu assumo toda a responsabilidade. Eu tenho uma garantia condicional. A garantia 90/90 mais 500. E eu vou te explicar como essa garantia funciona. Se você aplicar o método CAC e não obter resultados positivos, em 90 dias você pode acionar a garantia. Nós iremos te passar um plano de ação, um acompanhamento de perto, e se mesmo assim você não tiver resultado nos próximos 90 dias, eu te devolvo 100% do seu dinheiro e mais R$500. Percebe que você tem um risco zero comigo? Isso acontece porque eu sei que você também é capaz de alcançar todas essas transformações. E agora, você deve estar se perguntando, Paula, qual é o investimento que eu vou precisar fazer para adquirir o curso, todos os módulos, todos esses bônus? Calma. No domingo, eu vou fazer uma live no Instagram e no Facebook. Eu vou falar sobre o valor do curso Fazendo as Pazes com o TDAH e você terá a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas em relação ao curso. Agora, arrasta essa página até o final, clica na comunidade do Facebook e deixe o seu comentário lá. Compartilhe a sua experiência, me fala o que você está aprendendo comigo na jornada TDAH infantil. Eu estou fazendo sorteios para todas as pessoas que deixam o seu comentário. Te vejo domingo na live que vai acontecer no Instagram e no Facebook ao vivo, às 8 da noite. Até lá! Antes de fazer o curso eu já estava lendo muita coisa, inclusive por isso que apareceu como sugestão para mim, mas não fazia muito sentido, era muita informação e com o curso parece que as peças se juntaram. Eu passei a entender muita coisa que meu filho faz, né? Enfim, comportamentos, as dificuldades que ele tem. Aprendi coisas sobre mim também. Aprendi sobre como me conectar melhor com meu filho, que eu tava muito frustrada, porque eu tava com muita dificuldade com isso. Tava com dificuldade de desenvolver diálogos com ele. Enfim, falta de conexão total. E hoje eu já sinto mudanças. Eu mudei e ele, consequentemente, mudou também. Hoje eu me sinto mais segura de tomar certas atitudes com relação a ele. Também me sinto mais segura de orientar as pessoas que convivem com a gente para conduzir melhor as coisas. Eu não tenho muito contato com outras mães, né, que passam pela mesma coisa que eu. E esses momentos lives, foi uma troca muito enriquecedora.
curso Fazendo as Pazes com o TDAH foi um divisor de águas na minha vida e na vida do meu filho. Antes do curso, eu me irritava muito com a instabilidade emocional do meu filho, com a hiperatividade, tudo isso me incomodava demais. E eu me sentia muito culpada pelo transtorno dele. Depois do curso, eu tive ferramentas para lidar com essas crises que meu filho apresentava, de irritação, de hiperatividade, de instabilidade emocional, e tudo ficou um pouco mais leve. Outra coisa muito importante foi a questão da culpa. Eu sempre me senti muito culpada pelo transtorno. E o módulo de autoconhecimento que a Paula trouxe no curso foi essencial na aceitação desse transtorno. Hoje, apesar de todas as dificuldades que a gente ainda tem, fica muito mais fácil, muito mais leve, e eu tenho muitas ferramentas para lidar com as dificuldades que o meu filho apresenta em relação ao TDAH. O curso Fazendo as Pazes foi um divisor mesmo de águas na nossa vida. O processo de aceitação também é muito importante, é a base de tudo, é a aceitação. Sim. Eu acho que a partir do momento que as fichas caem na nossa cabeça, todo o resto vai se encaixando, né? Para chegar no conhecimento do TDAH mesmo, né? O conhecimento é a chave de todo o processo, né? Porque conhecendo, sabendo onde tu está pisando, né? Por que essas coisas estão acontecendo, facilita muito. E o conhecimento, ele vem através do curso, né? E o amor, né? O amor, a compaixão. É difícil, né? Claro, ter uma criança com TDAH, mas quando eu estava passando pelo processo de aceitação, eu perguntava assim para Deus, né? Por que eu, né? Por que comigo? Por que o meu filho, né? Eu entendi que eu imaginei se o meu filho não tivesse TDAH, se a minha vida fosse tudo normal, tudo perfeito, né? Uma criança tradicional. Será que eu teria essa oportunidade de olhar para mim, de ver os nossos defeitos, no que a gente tem errado? Talvez não. A gente não estaria passando por esse processo de olhar pra gente mesmo, né? Então eu vejo também o TDAH do Lucas como um presente, como uma oportunidade de cuidar de mim, cuidar do meu eu, né? E dessas questões que existem em mim.